Bom dia. Oi, oi. Olha, a gente hoje vai fazer um passeio aqui que não é de balão, mas vai ser pela história cristã na Capadócia. Aqui na Capadócia tem raízes muito antigas, desde os primórdios do cristianismo. E como os lugares principais que a gente vai visitar são longe, são distantes, nós vamos alugar uma motoquinha para chegar nos lugares mais rápidos sem se matar tanto. Já devidamente caracterizada. Não é uma moto, tá, gente? É um scooter. Ah, é uma motoquinha, uma motinha. Eu tinha tirado minha carta para poder conduzir um motão, mas tá bom. Simbora, né? Olha pra isso. Tá péssimo. Isso é chapéu de obra, né? Não protege nada. Vamos nós. Eu não sei se vocês sabiam, eu não sabia, que a Capadócia tem vínculos muito antigos com o cristianismo. Por estar num país muçulmano e tal, eu não imaginava isso não. E isso fica claro quando a gente olha alguns trechinhos da Bíblia que tem menções à Capadócia, tipo lá no Pentecostes, Atos 2, se eu não me engano. Lá menciona que tinham alguns capadócios durante o sermão de Pedro, lá no Pentecostes. Então isso já demonstra que tinham judeus e cristãos aqui na Capadócia. E tem também, lá na carta de 1 Pedro, tem uma saudação que ele faz no comecinho, né, da carta, aos capadócios. Então isso mostra que tinham judeus e cristãos desde os primórdios do cristianismo aqui na Capadócia. E é por isso que tem tanta coisa para conhecer do mundo cristão nessa região. Tá na sombra. Você tava procurando? Tava. Então, a entrada foi quanto? Foi 20 euros cada um. Esquecemos em liras, mas foi 20 euros. Eu achei super caro. É caro. Mas aí eles compensam você. Aí eles tentam nos comprar e dar um presentinho. Chegaram depois que a gente pagou aí. Já é bom já. A gift for you. Deve ser uma coisa da China, super baratinha. Mas Sem fio, tá aí, ó. Uma coisa a mais pra gente levar na coisa a mala. mais pra gente carregar. E vamos lá explorar esse lugar. E onde estamos afinal? Estamos no Museu a Céu Aberto de Görem, é assim que chama. É um lugar mais visitado da Capadócia, super emblemático daqui, todo mundo quer visitar. É patrimônio da Unesco, então você já viu, né? É importante, é preservado e histórico. Esse lugar foi construído no século de 10 a 12, por essa época. Foi construído numa época de paz para os cristãos que viviam aqui na Capadócia. E se trata de um espaço de igrejas construídas na rocha. Várias igrejas espalhadas por aqui, construídas dentro da rocha, esculpidas na rocha. Vou mostrar pra vocês aqui uma típica casinha daqui. Ó. Welcome. É sua casa? Sit. Sete. Bom, isso daqui é a mesma daquela outra mesa e cadeira, só que provavelmente as cadeiras daqui foram destruídas com o tempo. Isso aqui é uma mesa e do lado de lá é o banquinho que senta aqui, ó, para comunhão em família e amigos. Esses aqui deviam ter, imagina aqui, ó, vários penduricalhos da época, algumas roupinhas por aqui. As pessoas pareciam ser bem pequenas, né? Eu acho que eles tinham mais de uma casa aqui e aí abriram isso depois.
Ah, é. Aqui é só, não tem porta, só. É muito interessante como aqui fica fresquinho. Lá fora tá muito quente. E eles são pessoas muito espertas. Deve ser assim também no inverno, né? Aqui fica mais quente. Tipo, botou uma fogueira. É mais fácil de manter aquecido do que as nossas casas. É verdade. Mas é fogo, né? Se a gente viver em pedra hoje em dia, não dá pra todo mundo. E a gente vai destruir toda a natureza. Tô aqui no meu outfit 100% turístico. A gente tava em dúvida, né? Por que se os cristãos estão relacionados na Bíblia, né? Estavam na Capadócia desde o início do cristianismo, por que a gente não encontra igrejas do século I, do século II? E o que a gente tava vendo é que foi um período de muitas perseguições, né? Até, tipo, no começo teve muita perseguição, depois ali de muitos séculos teve invasão dos árabes e tal, até que chegou a época de Constantino, onde ele trouxe uma liberdade religiosa ali por volta do século X, não é isso? E ele trouxe uma liberdade religiosa, e por isso que essa igreja aqui a gente já consegue ver com mais facilidade, a gente já consegue ver expressões de igrejas, porque ele trouxe liberdade. A mãe dele era uma cristã e tinha muito apreço por uma santa, né? Então ela era uma cristã praticante. Então ele trouxe liberdade, acho que por muito apreço pela sua mãe, trouxe para a população de maneira geral. Por isso que aqui agora a gente começa a ver. É por isso que a gente não encontra por aí igrejas do século I, do século II, porque era tudo escondido. Todos os cultos cultuavam a Cristo em casas e lugares escondidos. Então viemos subindo tudo isso, visitando igrejas, casas de convivência. E aí subimos aqui, chegamos numa área que parece ser uma parte de estudo, que tem refeitório, sala de estudos. Devia ser para aprender sobre religião. Bem, uma área de convivência. Aqui enfim, aqui vamos dizer que aqui é um... Deixa eu pensar numa boa palavra. Um condomínio cristão. É isso, um condomínio cristão. Com casinha, área de convivência, salão de jogos, sala de estudo, igreja. Acho que é isso, acho que é uma boa explicação. Um condomínio cristão. Eu não consigo muito imaginar aqui o que eles faziam. Mas eu penso que aqui era um banco. E assim vai. Tem que usar a imaginação. Isso aqui é antigo. E parece que estão fazendo ainda mais exploração turística e cristã. Para você ir na igreja escura, seriam mais 6 euros. A gente vai tentar ver de fora. É tudo fechado. E realmente não pode entrar. Tem que pagar. Vamos entrar nesse aqui que parece ser grátis. Um comedor. Então vamos lá olhar a igreja escura. Inclina um pouquinho assim. Informações sobre a igreja. Ela é escura. Foi restaurada pelos europeus e tem muitas imagens da Bíblia e da Torá. Pronto. Prontinho, pessoal. Foi a igreja escura aí pra vocês. Vamos nós? Moço, sua moto tá quente. Opa!
Madame, te trouxe em paz e segurança. Cheguei aqui com meu soldado. Fiz tudo como eu aprendi na autoescola. Ao contrário. Minha roupa de proteção. Meu capacete homologado. Capacete homologado. Capacete homologado. E viseira. Tudo certo. Tudo certinho. Chegamos em Derinkuyu, que é onde tem uma cidade subterrânea. E tem uma vibe muito legalzinha aqui, olha. Tem uma loja de antiguidades ali. Ali parece ser uma igreja cristã. Parece Depois a mesmo. gente passa ali para dar uma olhada. E aí a gente vai entrar aqui. Na cidade subterrânea. E aqui atrás está a entrada da cidade subterrânea, da maior cidade subterrânea do mundo, encontrada, já escavada. E eu tô ansiosa pra ver, espero que minha claustrofobia não ataque nem a sua. Essa aqui das duas cidades principais é a que menos ataca a claustrofobia, porque ela é mais ampla, apesar de ser mais profunda. Ela vai quantos andares? 18 andares? Por aí. Pra baixo. É fundo. Foi habitada por milhares de anos, não é isso? Continuamente. E foi desabitada recentemente, tá? Foi na Primeira Guerra. Quando acabou a Primeira Guerra, em 1920, os gregos saíram porque perderam a guerra e... A gente vai contar mais e vamos mostrar como é lá embaixo, que eu também tô curiosa. Vamos. Eu não sei o que esperar. Ai, deixa eu te contar, porque também tu não sabe a história dessa cidade, como ela foi redescoberta. Tinha um pastor, um morador daqui, que estava perdendo suas galinhas. A galinha dele sumia. Ele fazia, meu Deus, o que está acontecendo com minha galinha que ela some? Ela entrava por uma fenda e desaparecia, nunca mais voltava. Aí ele disse, não pode ficar assim. Eu quero saber cadê as minhas galinhas. Começou a investigar. E foi cavando e descobriu a primeira das 600 entradas que tem para essa cidade. Pois é, 600 cidades, 600 entradas. E logo em seguida, eles começaram a escavar e foram encontrando dentro da casa das pessoas acesso para essa cidade subterrânea que está embaixo disso tudo aqui. Ela se estende por quilômetros, por centenas de quilômetros, e estima-se que ela conecta 200 cidades do passado. Eram 200 cidades aqui embaixo, onde as pessoas viviam escondidas por aqui e protegidas dos ataques. Então, os arqueólogos encontraram restos de animais, restos de comida, que era tudo aqui embaixo. Por aqui é uma cidade. Eles guardavam os animais, os vinhos, a comida. Deixa eu abrir um parênteses aqui para ficar mais claro. Vocês podem estar até tentando comparar com o que a gente foi agora, onde estavam os cristãos e tal, mas isso aqui não tem nada a ver, gente. Lá era um negócio feito em tempos de paz, para eles adorarem e terem uma comunhão. Isso aqui era tempos de guerra, perseguição, invasão árabe. Então o pessoal... A entrada era para baixo. A entrada é para baixo. Lá era na parede, aqui é para baixo, aqui é uma cidade funcional. Por exemplo, você vem por um caminho principal e aqui é a entrada do seu João, a casa do seu João. O seu João morava aqui. E aqui viu os cavalinhos dele, a comida, a família, os filhos. Passando, vamos para a casa da Maria. Acho que agora eu tô entrando na casa do seu João de novo, mas eu não sei se é assim. Aqui ficavam os animais do seu João. Saída de ar. É uma cidade funcional de verdade, isso é incrível. Ó, aqui era depósito de comida. Depósito de comida pra respirar. E também onde faziam fogo, né? Gente, isso é incrível. É incrível. Isso é incrível. Eu já falei centenas de quilômetros, centenas. Ligavam Imagina isso. Imagina umas 200 cidades aqui interligadas.
Tá ficando mais fresquinho. É. A cada vez que desce. Graças a Deus, que de sol hoje, meu amigo. E também muito gordinho não passa aqui não. Isso aqui é pros menos claustrofóbicos, Eles viu? são um pouco gordinhos. Tá estreitando. Então, isso aqui é para os que não são tão claustrofóbicos. Como é que passava aqui os animais? Essa cidade ela foi habitada continuamente por milhares de anos. E ela foi trocando de mãos, primeiro pelos frígios, depois pelos persas, depois pelos cristãos, por volta do século 7 a 10, na época de guerras e perseguições e tal. E por último pela Grécia, como a gente comentou, que foi quando acabou a Primeira Guerra. Meu amigo, a gente tá descendo, viu? E é friozinho aqui. Eita, tem que abaixar a cabeça já. E o pessoal que volta morto de cansado. Ah, tá. É isso. Tá tudo bem aí? É difícil, tá? Ó. É baixo. E você tem que descer na escada. Gente, é muito fundo. E apertado. E apertado. E quando começa a vir gente e vai gente, a claustrofobia começa a dar uma atacada de... Meu Deus. Porque você se curva. E aí você não consegue respirar bem. E você fica... Será que não é melhor sair aqui agora não? Olha, aqui é como se fosse uma área mais comum, né? Vai ver aqui é o shopping. Vai ver aqui era o shopping. Ó. Eu vi que tem uma capela, só não sei onde. Eu também. Vamos ver se a gente encontra. Acho que a gente não tá tão longe mais não, do fim não. Pode ser uma lojinha, um restaurante, vem aqui um restaurantezinho. Aqui é o restaurante? Uma entrada aqui, ó, imagina. Ô, você quer o que hoje? Quer um kebab? Rebeca falando que era um mercadinho, ó. A igreja. A igreja é ali, pô. Aqui é a capela. Aqui é a capela. São 3 cômodos, basicamente, né? Não é comércio, gente. Não vende kebab lá, não. Não. Bom, Ainda vai mais pra baixo. são espertos, tem a ventilação. Por isso que a gente não consegue respirar aqui. É. Tá se comunicando. Ó, esse formato no chão e esse tipo de caverna a gente já conhece. É. Se bem que aqui tem um pouco de eco. Sim. Então tem uma certa diferença. Mas é porque tem saída de ar criada. É, porque lá em Tenerife a gente viu lugares que são também assim, a lava forma túneis. Isso. E depois as pessoas aproveitam esses túneis, ou seja, a gente tá desconfiando que isso aqui é tudo vulcão. É um tipo de lava que forma túneis, que é uma parroe lava. Parroe lava. Ela forma um caminho e vai correndo a lava pelo meio. Então ela vai fazendo túneis até chegar a encontrar um lugar e vai destruindo tudo por debaixo da terra. Provavelmente Ou é criando, isso aqui. destruindo ou criando. Como Depois a gente tem que confirmar, mas eu acho que é. Eu tenho quase certeza, pelo tipo de chão. O tipo de chão parece. Vivendo e aprendendo. E aprendendo. Saímos. Saída. Muito interessante, muito interessante. Como é que o pessoal vivia aqui? Incrível. Olha, aqui é uma igreja ortodoxa. Thank you. Uma igreja ortodoxa que também é chamada de antiga igreja grega. Será que a gente consegue entrar, hein? Fazer visita? Não sei, tem que ler ali. Tá fechada. Tá fechada, gente. Não vai dar pra gente ver lá dentro. Tem uns túmulos por aqui. Vamos ver se dá pra pegar algum pedacinho. Olha, dá pra espiar. Vocês conseguem ver alguma coisa aí? Conta pra mim, que eu não tô vendo nem. Dá pra gravar, tipo, imagina um filme de Drácula. A gente já imagina uma cena aí, né? Bom, pessoal, esse foi o nosso passeio de hoje. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa maluquice que foi nosso passeio de moto.
Agora falta a volta, mas essa cidade subterrânea que é uma loucura. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Tchau.